Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelos novos inscritos, por vocês que compartilham esses vídeos. Lembram de deixar os likes e etc, tá bom? Eu queria vir aqui unicamente para compartilhar com vocês o quão embasbacada eu fiquei ontem com o nível de inveja do Omar Aziz, que não estava se aguentando em dividir o mesmo espaço com o Luciano Hang. Eu achei a parte mais engraçada da CPI, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que é que aquele cenário de ontem, os discursos de ontem, o vocabulário de ontem nos informam com relação à visão de mundo daqueles senadores que estavam ali, contraposta à visão de mundo de alguém que é um empresário que faz as coisas acontecer e realmente gera riqueza no país. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os geradores de riqueza e os parasitas. Em primeiro lugar, gostaria aqui de registrar assim, a minha admiração pelo bom humor com que o empresário Luciano Hang ficou ali perdendo, sei lá, 6, 7 horas ouvindo aquele monte de bobagem proferidas por parasitas que são incapazes de gerar riqueza, produzir riqueza, dar emprego, fazer o Brasil crescer, interferir no PIB, trazer produtos novos, distribuir alegria para as pessoas, porque eu já fui na Avan, tá? E a Avan, ela é uma loja muito democrática, você encontra ali coisas para sua casa que são bonitas, a um preço acessível. Eu não vou fazer aqui propaganda, senão daqui a pouco vão me associar ao coitado do Luciano Hang, tá? Mas eu realmente, na época que eu morava na Baixada Santista, tinha uma Avan enorme ali perto, ali por perto, na Praia Grande. Eu morava antes, mas eu ia de vez em quando até lá, né? E tinham coisas muito bonitas. Então o Luciano Hang realmente ele é um cara criativo e ele criou aí um modelo de loja de departamentos que estava faltando, né? E por isso que deu tão certo. O fato dele colocar a Estátua da Liberdade, etc, tudo isso dá um extra, né? Deixa engraçada a loja da Avan, mas assim, do ponto de vista dos produtos que oferece, da quantidade de preço, do atendimento, realmente é um negócio bem sucedido. Por quê? Porque tem o cara, o dono, por trás o tempo todo, cuidando. A política com os funcionários deve ser boa, porque o atendimento é bom. Onde as pessoas te atendem bem é porque o chefe é bom, e esse tipo de coisa. Então é um negócio que deu certo. São muitas as coisas que dependem aí de um negócio dar certo, né? Uma delas é o mercado, quer dizer, você tem que saber o que é que o mercado está precisando, o que é que o mercado gosta, o que é que a população realmente vai apreciar ou não, né? Você tem que ter uma capacidade de observação e oferecer e ir testando. Eu imagino que devem ter demorado muitos anos até o empresário conseguir a sua fórmula, porque ter negócio no Brasil é muito difícil, a começar pela tal daquela coisa que as pessoas chamam de direito trabalhista, e eu chamo de confisco indireto da riqueza que deveria ir para o bolso do trabalhador, daquela pessoa que trabalha, né? Porque quando todo mundo acha que CLT é maravilhoso, CLT significa você abrir mão de 40% do seu salário para aqueles sanguessugas que estavam ontem no Senado, criminalizando, socando, arrebentando e tentando humilhar um cara que, por meio de muito trabalho, conseguiu construir um negócio que hoje gera emprego para 20 mil pessoas no Brasil, tá? Talento, mérito, trabalhar 24 horas por dia, pelo amor de Deus. O cara, para chegar onde chegou, esse trabalhou. Porque não é um cara que recebeu as coisas de mão beijada, tem que construir tudo, tá? E eu achei muito legal ele ter falado aquilo na CPI, porque o que ele fez ontem na CPI? Ele jogou na cara dos senadores que há pessoas no Brasil que tem que trabalhar muito duro a vida inteira para que os sanguessugas tenham de onde sugar o seu dinheiro, né? E não foi à toa que os senadores ficaram tão incomodados. Esse perfil do brasileiro que trabalha, que acredita no país, que quer produzir, elevar a riqueza, porque acha que nós merecemos ser um país de destaque internacional, né? Esse tipo de pessoa que não está só no empresariado, está em vários outros campos, que não tem o complexo de vira-lata, e esse perfil, em geral, se alinha com a pegada liberal conservadora, patriótica, né, a favor da soberania nacional. Todas essas pessoas, elas têm isso em comum. Não tem nenhum tipo de vergonha. O que vem de fora é melhor. Não tem isso. Dizem o seguinte: melhor é aquilo
que é feito por pessoas que procuram excelência. Não importa em que lugar você está, não importa em que país você está, você tem que estudar as condições que você tem e dar o seu melhor. E aí, quem sabe, você chega lá, né? Então, é isso que incomoda a mentalidade do sanguessuga, do parasita e do comunista também. Reparem que o Omar Aziz, que é um invejoso, ele é um cara que eu não sei nem se ele é comum ou não, mas ele tem uma mentalidade totalmente moldada pelos comunistas. Por quê? Porque eu não sei se vocês repararam que ele usou a expressão: o senhor ganha dinheiro. Não, querido, não ganha não, ele faz dinheiro. Ele produz riqueza. Parte dessa riqueza é o seu lucro, parte dessa riqueza sustenta 20 mil famílias, parte dessa riqueza é reinvestida no próprio negócio dele. Veja, ele faz dinheiro, ele não ganha. Quem ganha dinheiro é você, Omar Aziz. De mão beijada, dinheiro nosso, dinheiro do contribuinte. E se nós, contribuintes, não trabalhássemos e não fizéssemos dinheiro, o tesouro que te sustenta estaria assim ralinho. Mas o tesouro que te sustenta tá cheio porque nós fazemos dinheiro. Você não, você ganha. E ganha pra simplesmente nos envergonhar com a sua inveja, com o seu caráter mal resolvido, que ficou assim incomodadíssimo em estar sentado ao lado de um cara realizador, de um cara que chegou lá, de um cara que pode falar sem rabo preso com o STF, com ninguém, porque ele não deve nada para ninguém, né? Nunca pegou dinheiro público, ele não deve favores. O que ele tem de riqueza é dele, ele fez, não é de favores que ele fez por aí. Então o que a gente tem? Qual que é a mentalidade do parasita? Que é o Omar Aziz, Renan Calheiros, né? São os reis do parasitismo. São pessoas totalmente incompetentes, que não têm capacidade para fazer absolutamente nada. Falou que o senhor é vendedor, o senhor tem lábia. E você, senador, você tem o quê? Cara de pau? Porque realmente, nem lábia você tem. Renan Calheiros, eu até pus no Twitter ontem, o Renan Calheiros não tem problema de sinapse, porque não faz sinapse aquele cérebro dele. Ele formou frases ali que eu falei, será que ele acha que alguém vai acreditar que faz sentido essas frases que ele está formulando? Então, ou ele tem problema de sinapse, ou ele acha que o Brasil todo tem, o Renan Calheiros. Pelo amor de Deus, para não falar, né, dos erros ali com as palavras que viraram piada. Né, sobre criptomoeda, que ele falou errado. E uma série de palavras. Olha, lá no Twitter foi muito engraçado, que eu falei esse negócio da sinapse e o pessoal foi listando todos os erros que ele cometeu. O cara não sabe nem falar. Ele é senador da República e não sabe falar. Por que ele não sabe falar? Porque ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Então ele não sabe nem proferir corretamente o nome das coisas novas que estão acontecendo no mundo, porque ele está preso num passado remoto. No passado remoto do, sabe com quem está falando? No passado remoto daquele imprestável, daquele ser incapaz de produzir riqueza, que fala assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou me dar bem? Bom, eu vou virar senador e usar minha influência para conseguir dinheiro, para conseguir extorquir os outros, porque no fundo é isso que fazem, né? Essa coisa de você fazer tráfico de influência é o nome assim mais correto do ponto de vista jurídico para extorsão, chantagem, mau-caratismo. É o nome para isso, é do tipo, eu sou senador, eu te ajudo aqui com esse esquema que você quer e eu levo a minha bola. Só que o problema é que ele está usando algo que pertence ao povo brasileiro, que é o Estado, que é o uso das instituições para manter concórdia, manter harmonia e manter paz. Então esse é o problema. Ele está se apropriando de um bem imaterial que diz respeito a todos os brasileiros. Ele está nos usando para enriquecer. É um parasita. Tá? Então ontem foi muito boa a sessão para a gente entender realmente por que é que o povo brasileiro não suporta mais seus políticos. É por isso. Porque os políticos, o que é que eles fazem? Eles veem um cara realizador e capaz de gerar riqueza como o Luciano Hang, eles têm que desmerecer o cara. Eles têm que dizer que não é ele que faz com que o Brasil ande. Ele prejudica de alguma maneira o Brasil, ele é ruim para o Brasil. Por que eles têm de convencer a população disso? Porque aí eles dizem assim, não, o Brasil é um problema, o Brasil é uma porcaria, esse sujeito aí não é um realizador, não é alguém que produz riqueza, riqueza essa que acaba naturalmente se distribuindo. Um cara que emprega 20 mil famílias está distribuindo riqueza, vocês entendem? Ele está distribuindo riqueza. Um cara que usa o Senado como plataforma para tráfico de influência e encher o bolso, para não falar de esquemas de corrupção, e o que ele está fazendo? Ele está parasitando a riqueza produzida por esses que realizam.
E aí, evidentemente, eles têm de dizer que esse cara é ruim, esse cara é imoral, esse cara é uma desgraça, por quê? E o Estado brasileiro é aquele que vai resolver os problemas dos conflitos, tá? Em qualquer sociedade saudável, em qualquer ambiente político saudável, sabe-se, é claro, isso não é uma questão de opinião, é uma questão de realidade. A realidade, ela deve orientar a opinião. Qualquer opinião que não é fruto do nosso conhecimento da realidade não tem valor nenhum. As pessoas ficam falando, é minha opinião. Dane-se a sua opinião. Sua opinião é fruto do seu conhecimento da realidade? Se ela for, ela pode ter algum valor. Se ela não é, ela não significa nada. Ela é um bando de palavras, assim, jogadas ao vento, entendeu? Agora, qual é a realidade? A realidade é que as pessoas que produzem riqueza e a distribuem, às vezes melhor, às vezes não tão bem, depende, né? Esse é um outro assunto. A distribuição é outro assunto, mas as pessoas, para se distribuir, é preciso primeiro gerar, né? As pessoas que geram riqueza, justamente estão na sociedade civil, estão trabalhando, estão produzindo, estão criando coisas, estão resolvendo problemas. De modo que quase todos os problemas, a maior parte dos problemas, são problemas que nós próprios resolvemos. E aí nós trocamos as soluções. Isso é a sociedade civil. Nós resolvemos isso no campo da educação, no campo da saúde, no campo do comércio, que é o do Luciano Hang, no campo da indústria, tá? O que é o agronegócio, que é o motor-chefe do Brasil? É justamente oferecer problema para a necessidade básica do ser humano, que é a alimentação. Mas em escala industrial, porque a gente vive em sociedades complexas de massa, com concentração na área urbana, e as pessoas têm propriedades menores. Então suas propriedades não servem mais, não têm a capacidade de serem produtivas no nível que o campo é produtivo. E aí você tem uma certa, essa história da complementaridade, né, de soluções para os problemas humanos, desde os mais básicos até aqueles que não são tão básicos assim. Então, assim, é isso que a gente tem na sociedade civil. E o Estado? O Estado tem um papel muito menor. O Estado simplesmente existe para que aquilo de que depende a harmonia no plano dos conflitos, né? No plano, bom, as pessoas nessa história, nessa tônica de resolver problemas, podem cometer injustiça, por exemplo. Não agir de maneira correta com o próximo, mesmo que ele tenha uma solução para o problema do próximo. E é para isso que existe o quê? As leis. E o Estado nada mais é do que aquele conjunto de instituições que garante que as leis sejam executadas, né? O Estado, tal como a gente tem no Brasil, é mais do que isso, né? O Estado se tornou aqui um promotor de propostas, de soluções. Então a gente tem uma série de problemas, o Estado diz, eu vou resolver, que é o tal do Estado de bem-estar social, o Estado desenvolvimentista. A gente tem essa tradição aqui. Uma tradição que é complicada porque ela acaba esvaziando a sociedade civil da iniciativa. Né? Então, em alguns setores a gente até entende que o Estado assuma aí, mas é algo que sempre abre caminho para esse tipo de personalidade parasita que diz o seguinte: a sociedade civil e as pessoas que agem na sociedade civil, todas essas pessoas da sociedade civil não são capazes de resolver esse problema, por isso eu sou tão necessário. Tá, esse é o argumento não só da esquerda, mas de todos aqueles parasitas incapazes, ineptos, sem talento, que não sabendo fazer nada, usam a política como trampolim para formar aí seu patrimônio e adquirir aí a sua riqueza. Mas é uma riqueza extorquida, é uma riqueza parasitária, não é uma riqueza digna, não é uma riqueza legítima. É simplesmente você usurpar de maneira imoral aquilo que pertence ao outro, ou você troca de beneficiar aí um amigo, empresário, você ficar com mais molinha, né? Omar Aziz, é disso que você vive, né? Renan Calheiros também é disso. Ou, muito pior, né? Usar a política para ter concessões, para saber ali de informações privilegiadas, para investir na área correta. Esse é o empresariado que eu não sei nem se dá para chamar de empresariado, porque é o tipo de gente que justamente usa a política para ter informação privilegiada e investir ou conseguir concessões de coisas que são extremamente lucrativas por meio de influência. Então ainda estamos no campo aí do tráfico de influência, tá? E esses são todos parasitas. Tem ou não atividade empresarial, você ter sucesso empresarial sendo um parasita, meu amigo,
É muito fácil. Quem sabe até, eu acho que o Moraes não serve nem para isso. Ele é o cara que pega ali o favorzinho, a bolinha, a esmolinha, porque ele não tem capacidade de nada, ele é invejoso. Ele é invejoso. Foi muito engraçado ser pendido. Ele transbordava de inveja. Então é isso, tá, pessoal? Esse é o problema. Por isso que o brasileiro não suporta mais esses políticos, porque a gente tá de saco cheio de ter esse monte de parasita colado na nossa pele, enquanto a gente rala aqui para produzir coisas legais para nós, para nossa família, para a comunidade, para as pessoas que estão ao redor e oferecer os produtos e etc. E esses vagabundos ficam querendo surrupiar, ser sócios de todo mundo. Inventam 1000 leis, inventam direitos, isso, aquilo, inventam, sabe para quê? Para se apropriar da riqueza. E a CLT é um negócio que me dá pena, porque você tira do trabalhador. Né? Você usa o cara que dá emprego e o cara que precisa do emprego para extorquir dinheiro de uma relação de trabalho que poderia ser melhor se o empregador não fosse obrigado a dar essa parcela de confisco para o Estado ganhar dinheiro, para os senadores ganharem dinheiro, porque eles ganham, eles não fazem. Quem faz dinheiro somos nós, aqui, na sociedade civil. Então foi isso que a gente viu ontem, né? Esse embate que é típico e que foi o embate que alçou o Bolsonaro à presidência entre aqueles que produzem e que sabem o quão difícil é produzir riqueza e produzir coisas para a sociedade e realmente gerar riqueza para que o país cresça. É o embate entre essas pessoas e os parasitas. Tá? O nosso problema não é com o Estado, não é com instituições, não é com os bons políticos, é com os parasitas que usam da política porque são incompetentes, invejosos, seres ruins, seres sem caráter, que usam aquilo que é do povo brasileiro para conseguir vantagem pessoal. Esse tipo de gente não merece voto de ninguém e eu tenho pena das pessoas que ainda votaram neles, provavelmente comprados, provavelmente por favores, provavelmente por não ter a menor ideia de tudo isso que está em jogo. Ninguém vota no Renan Calheiros por saber quem ele é, ou vota por não saber, ou por razões, enfim, de necessidade e de total desconhecimento do fato dele ser um parasita. Ele, Omar Aziz e Corja, toda aliada. Beleza? Queria também avisar que a Esmeril de setembro já está no ar, foi lançada ontem e o tema é liberdade. Se você ainda não acompanha a revista pelo Instagram, dá uma olhada ali, que lá no Instagram eu fiz um resuminho de todas as matérias que estão rolando, de tudo que está no ar. Quanto mais eles quiserem nos reprimir, né? Dizer como pode se comportar, como não pode se comportar. Não citei aqui o petista que ficou dizendo como é que o Luciano Hang podia ou não fazer, né? Petista não aguenta a liberdade. E é isso que eu falo. Quanto mais as pessoas atentam contra a liberdade, mais a gente tem de falar dela. Por isso que o tema da edição de setembro foi Primavera da Liberdade. É mesmo, vocês não querem que a gente seja livre? Então vamos falar dela. Vamos falar de liberdade, de liberdade, de liberdade, até vocês ficarem com raiva de todo mundo, de todo o povo. E aí vocês mostrarem que o povo para vocês é só escada, tá? Tudo bem, a gente não liga não. A gente tá vendo e é necessário que a gente veja quem são vocês pra gente ser capaz de fazer uma renovação melhor nas eleições do ano que vem. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Vou deixar aqui na descrição, quem ainda não conhece o site da Esmeril, vou deixar aqui o link pro Instagram. E aí vocês vejam lá no Instagram o videozinho que eu vou lançar por lá, fazendo um resumo da revista do mês. E aproveitem aí para acompanhar todo o nosso trabalho. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.